um Deus tão justo, mas que deixa a injustiça, deixa então a crueldade e a maldade ganharem, perpetuarem então este mundo, influenciarem então a todos. Um Deus tão bondoso, mas que deixa os seus filhos com necessidade, que os pune severamente, que os machuca diariamente, enquanto os maus e vios se alegram e não choram. Não há luto, mas há comemoração, há festa e não há perdão, não há repreensão. Por que Deus então perdoa os pecados? Por que Ele faz isso? Olá, meu nome é Michael e no vídeo de hoje falarei sobre esse perdão que Deus então dá às pessoas. Onde um Deus que, como conhecemos e como ouvimos falar, é um Deus amoroso, bondoso e que faz então a justiça plena neste mundo. Mas ao longo desta vida, se perguntamos então, isso realmente é um fato? Isso realmente acontece? Porque vejo então bons e maus, mas os bons que sofrem, os maus que se alegram. Muitas vezes então vejo um mau sendo solto e um bom sendo preso. Muitas vezes vejo então um mau ganhando e o bom perdendo. Muitas vezes vejo então um mau bem-sucedido e o bom na miséria. E muitas vezes se perguntamos o porquê. Por que então Deus faz isso? E a pergunta que não quer calar é essa, mas a resposta é curta e simples para esta pergunta, este questionamento. Porque todos nós somos maus. E cada um deve carregar então a sua cruz para então ser libertado. É carregando então a sua cruz nesta vida, porque como todos somos maus, carregaremos então esse fardo. E para chegar então ao destino, você precisa estar com a sua cruz. E como num vídeo onde mostra um homem reclamando de sua cruz, então ele vai lá e pede para Deus retirar então o seu fardo, o mínimo que dá. A cruz então é cortada. Então chega ao final, onde todos então com as suas cruzes e conseguem passar uma ponte, porque ele necessitava de uma cruz que passava a ponte para ele passar por cima dela, para chegar então à próxima etapa. Então ele chega então com a sua cruz pequena e menor, pelas suas próprias palavras, onde ele pede então a Deus para que retire o que dá da cruz. E Deus o ouve. Então ele chega no final e ele não consegue passar, porque não há tamanho suficiente para a cruz, para que ele passe para a próxima etapa, para o próximo obstáculo. Então ele vai lá e se ira contra Deus. Mal sabe ele que foi ele mesmo que se destruiu. Mas não que eu esteja comparando você muitas vezes com uma pessoa tão mal suficientemente para ser um estuprador, ou um pedófilo, ou um marginal, um criminoso. Não, nesse sentido. Eu digo que o seu pecado e o dele, para Deus aos olhos, é pecado. Mas, Michael, tu tá dizendo então que o meu pecado é igual ao pecado de um estuprador, de um pedófilo? De uma pessoa tão cruel e má? Tão vil? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o pecado é pecado. Não há questionamento, não há argumento para o pecado. O que vai diferenciar é o fardo e o peso que cada um carregará com o seu pecado. Um estuprador carregará um peso imenso, algo que não dá para medir, talvez, que não dá para pensar como é carregar isso. Caso ele queira então se arrepender e seguir uma vida digna e santa, é tão pesado que não podemos imaginar. Mas você que cometeu apenas uma mentira, a ponto de ser tão leve, mas que é pecado então, ou
Cobiçar então uma mulher é pecado. Mas em questão de medir, não chega a ser como o de um estuprador. Mas a questão é o pecado. Não há uma justificativa do pecado. Mas, Senhor, eu pequei pouco ou pequei um pecado menor, mais leve. Não. Pecado é pecado. Todos somos pecadores, todos somos maus, cruéis. Somos maus querendo ser bons. Homens, então, condenados tentando se livrar da condenação. Mas não vem e não se compare, então, por favor, não se compare com uma pessoa desse escalão. Mas lembre-se que o seu pecado pode, então, também causar uma morte física, uma morte mental e espiritual a você e a outros também. Mas lembre-se, o que muda é o fardo e a sentença que cada pecado carrega. Mas pecado é pecado. E Deus perdoa esse pecado, caso haja, então, o arrependimento. Mas, então, mais uma vez, por que, então, Deus perdoa os pecados? Não é mais fácil puni-los? Condená-los diretamente? Não. Perdoá-los significa que essa pessoa perdoada, então, faz muito mais ao mundo, aos outros, a ela mesma, a Deus, do que Deus vindo, então, matando e punindo essa pessoa diretamente e mandando logo, na hora, para o inferno. A pessoa, ela tem muito mais a agregar sendo perdoada do que não sendo perdoada. E a partir desse questionamento, somos maus, somos cruéis, terríveis. O nosso instinto carnal, nossa natureza, ela é terrível, ela é podre. E a partir desse ponto, se nós não estarmos em Cristo, em Deus, e praticando o que há na Bíblia, facilmente chegaremos a pontos que nunca imaginamos estar e fazer coisas que jamais pensaremos em fazer. Que em momento de lucidez nós pensamos que loucura, mas num determinado momento a gente faz então essa loucura. A gente pede ajuda a Deus, mas no prazer a gente grita pelo diabo.